Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aqui para mais um podcast maravilhoso e tenho certeza que vai ser uma palavra, uma mensagem que vai edificar muito a sua vida, né, Erivelton? Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje estamos aqui, eu, Erivelton, junto com o Rodrigo, o Lucas lá atrás e uma convidada especial aqui de uma das maiores famílias aqui da nossa igreja. E também temos que pontuar, hoje a gente está com um cenário um pouco diferente, aí atrás um fundo mais bonito, mais claro, né? Então tem algo diferente, não é só nossa presença, né? Se apresente, Mary, falando em presença. Mary. Mary é o jeito melhor que me chama, né? Porque se for me chamar pelo nome certo, não vou reconhecer, não. Bom, meu nome é Jucimere, tenho 40 anos, sou solteira, moro com meus pais, venho de uma família grande, de um casamento bem sólido, há quase 60 anos, uma família tradicional, praticamente todos convertidos, e sirvo a Jesus há 14 anos, mas há controvérsias, né? Estamos contando conforme for passando aí o vídeo. Legal, Mary. Hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai mais trocar uma ideia, conversar, saber um pouco mais do processo de conversão da Mary. Foi demorado. Como ela disse que são 14 anos, mas tem alguns percalços no caminho. E eu acredito que também, não só você, mas muita gente já passou por alguns problemas, alguns percalços, sabe? Então isso vai edificar muitas vidas. Eu acredito que sim, porque eu imaginava, antes de me converter, eu imaginava que aceitava Jesus, se batizava e pronto, não errava mais. Era essa a ideia que eu tinha. Até começar a se, provar na própria pele como que é, combater, lidar com o pecado, a tentação, as fraquezas que acompanham a gente numa vida grande, né, no mundo, né? Que eu me batizei quando eu tinha 26 anos. Então, 26 anos eu já tinha vivido muita coisa. E continuei vivendo ainda, graças a Deus, né? Mas assim, ao contrário de algumas irmãs minhas que se batizaram, que aceitaram Jesus e tiveram uma conversão genuína desde o início, que é lógico que é o modelo de conversão, de fato, da palavra, é esse. Mas a gente que é humano, a gente sabe que é falha, né? E então, para mim, não foi dessa forma. Foi me arrastando. Na igreja, no mundo, na igreja. Mas sempre com medo de não vir para a igreja, para o pastor não me desligar. Porque assim, tinha uma situação que se a pessoa ficasse muito tempo sem vir na igreja, na Assembleia Geral do final do ano, era desligado. E eu morria de medo de ser desligado. Eu falei, meu Deus do céu, se for desligado da igreja, eu vou ser desligado do céu, então acabou para mim, né? Então eu tinha esse temor assim ainda. Mas eu não sei se vocês se converteram. Então, o meu processo de conversão também foi um pouco tardio, né? Eu não cresci na igreja evangélica, cresci na católica. Aí eu acabei me convertendo com 18 anos e desde lá eu me mantive firme dentro da igreja, sempre buscando o Senhor. Claro que nunca deixei de vir à igreja, né? Mas teve alguns momentos que a gente tá mais forte, tá mais perto de Deus, e alguns momentos que tá mais fraco. Mas meu pior momento da minha vida ali foi quando eu comecei a vir à igreja. Então, assim, eu vivi algumas coisas fora, depois eu comecei a conhecer Jesus e daí ali houve a transformação. Mas também eu vejo assim que eu freiei muita coisa, dando na parte de conversão. Assim, teve coisas que demorou para renunciar, demorou para realmente largar e querer ficar um pouco ali, mas aos poucos a gente vai indo, é um processo, a conversão é um processo, e ele é único, porque pode ver, a gente está em 3 pessoas aqui, né? São um número pequeno, mas cada um tem uma história, e assim é na nossa igreja também, e a gente não tem como julgar, ou a gente tem que e nem se colocar no lugar do outro, porque cada um tem uma história, tem uma vivência anterior, né? E um nível que vai indo. Cada ano que passa a gente vai amadurecendo, vai encontrando mais Jesus, vai aprendendo mais com Ele, né? Você, Rodrigo, como que foi? Então, na verdade sim, meu primeiro contato com a igreja evangélica eu devia ter por volta de 5 a 6 anos.
E depois a gente foi embora para Rio Branco do Sul. Eu fiquei uns 4 anos, lá com 10 anos mais ou menos, eu fui para Rio Branco do Sul. Fiquei uns 4 anos afastado, voltei, vim para Campo Magro. Daí com 14, 15 anos a gente começou a frequentar a Batista aqui. E daí com 18 anos eu realmente afastei. Daí eu despiroquei a cabeção. Aí eu virei aquilo que você conheceu. Um doido. Daí com 28 anos eu casei com a Adriana e ela começou a frequentar e eu comecei a vir devagar. Mas para mim deixar todos os meus vícios, para mim deixar todos os pecados que eu já tinha adquirido nesse período, demorou uns 5 anos, cara. Pra mim realmente falar, hoje eu sou liberto, hoje eu vivo pra Cristo, entendeu? Tipo, por mais que eu tivesse vindo aqui, levantado minha mão, reconciliado com Cristo, o processo pra mim me libertar tanto dos vícios das drogas quanto do álcool foi um pouco mais demorado. E Deus me libertou. E o engraçado foi assim, porque quando eu falei pra Deus que eu não queria mais, foi da noite pro dia, porque daí eu tomei uma atitude. Entendeu? Eu tomei uma atitude de chegar, mas muitas coisas aconteceram para que eu tivesse essa atitude. Eu quase perdi minha família, eu quase perdi minha vida. Então, assim, vários fatores que eu precisei passar para que tenha acreditado. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E quando eu tava quase chegando na dor, eu falei, não, eu vou pelo amor. Daí eu reconciliei e desde então a gente vem batalhando para estar fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Não é fácil, né, Erivelto? Porque a gente também tem a nossa correria do dia, a gente também tem os nossos compromissos familiares, afazeres, e a gente tem que entender que Deus está acima disso. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então também tem algumas perguntas para você. Pode fazer. Vamos lá. Tô aqui pra Começando. responder. Uma das coisas que como você falou, né, que teve algumas indas, teve uma demora. E como que você lidou com essa pressão positiva, né, da sua família? Porque, né, querendo ou não, a gente que está convivendo mais com Deus, a gente quer que a nossa família fique mais próxima. E você tendo um convívio com várias irmãs, né, você acabou nem contando ali essa parte, mas a gente que conhece, né, então você tem várias irmãs, tem o pessoal que é muito assíduo na igreja, sempre está aqui envolvido. E como que foi para você? Como que você via essa pressão positiva, né, da sua família para que você tivesse vindo para a igreja? Eu sabia que era pro meu bem, né? Mas, assim, tipo, eu nunca briguei com eles, eu não bati de frente também, porque quem me conhece sabe que eu sou meio sincera, assim, tipo, não ligo. Não ligo porque os outros pensam, não ligo porque vai falar. Então, tipo, minha família sabia como que eu era e, tipo, sabia como falar comigo. Minha mãe sempre falava assim, filha, você se batizou, você não pode fazer isso. Eu sabia que eu não podia. O Espírito Santo falava pra mim todo momento. Eu tava lá bebendo, o Espírito Santo tava me falando todo momento que eu não podia, que eu não devia estar ali. E o desejo de estar aqui, assim, tipo, mais na presença de Deus sempre teve. Tipo, sempre foi muito forte. Só que, assim, as fraquezas que eu tinha e o convívio que eu tinha de amizade era fora da igreja. Na igreja eu não tinha amizade. Eu não tinha. Isso eu acho que é importante, assim, tipo, você ter laços de amizade dentro da igreja fortes para você se manter. Mas na época era uma coisa mais fechada, assim, tipo, eu tinha um hall que a gente não entrava. Fato, isso daí não, e nem fazia questão porque, tipo, saía fora do meu contexto de vida, né? Porque eu não queria participar dessas coisas, não. Eu participava mais com a senhorinha, fazendo bolo, ajudando na cantina. E aí acabei fazendo amizade fora. Amizade que, inclusive, durou muitos anos. Que todo mundo me conhecia através dessa amizade, né? E eu acabava saindo, ficava mais ligada com essa amizade. Eu vinha para a igreja, tentava falar de Deus para as pessoas, mas eu não tinha argumentos para falar de Deus, porque eu não estava vivendo. Então, tipo, não tem como você falar de algo que você não vive. E aquilo ali me doía muito. Falava assim, poxa, mas como que eu vou falar? Eu tenho que viver para eu poder falar. Acho que era a parte que mais doía em mim, era isso. Era querer falar da palavra de Deus, era querer evangelizar, e eu sabia que a minha vida não tinha testemunho para dar. E aí, ao decorrer do tempo, isso que foi me pesando bastante, assim, tipo, para eu poder voltar para a igreja. Tipo, eu ter que tomar uma decisão. E eu nunca tive, assim, tipo, totalmente afastada. Só que toda vez que eu vinha pro culto, eu falava, Deus, eu quero mudar.
eu quero uma vida diferente. Aí, em poucos dias, tava lá eu de volta, fazendo as mesmas coisas, com dor na consciência, mas só remorso, porque arrependimento, de fato, não tinha, né, que é difícil. Mas assim, tipo, eu sempre me interessei também em saber das coisas de Deus, por ter a família toda cristã, praticamente. Minhas irmãs, que a Jussara fazia teologia na época, a Cléia fazia teologia, a Jocélia, nossa, já era formada em teologia. E o assunto era rotineiro, né, tipo, da palavra de Deus. A gente fazia quiz de perguntas bíblicas, a gente via vídeos, a gente via debates, assim, tipo, era uma coisa bem legal, assim, dentro de casa. Eu aprendia bastante. E aí eu sentia vontade de voltar para a igreja, para Deus, né? E viver uma vida com Deus sincera, de verdade. Eu não queria hipocrisia. Tipo, não queria viver uma coisa assim, tipo, eu sou isso aqui dentro e lá fora, não. Tipo, tanto que as pessoas que aqui frequentavam a igreja via eu fumando fora da igreja e eu não me importava de querer me esconder, não. Tipo, se eu bebia, se alguém passasse, eu não estava nem aí, porque era aquilo ali que eu estava vivendo. Tipo, eu estava naquela indecisão, naquela fraqueza, naquela busca de querer viver, ter uma vida com Deus, mas naquela fraqueza de não conseguir também. E que tem muitas pessoas hoje em dia que têm medo de enfrentar isso. Tipo, acabam vivendo uma vida de mentira, fingindo, talvez, ou sei lá, tipo, não querem admitir essa fraqueza, né? Isso que é o problema. Eu conseguia ver a fraqueza minha e eu tentava mudar, mas era difícil. Então, a bebida, que era a minha maior fraqueza, que era onde eu me refugiava, né, de tudo, das situações que eu tinha, era a bebida. E eu demorei para parar, viu? Demorei para parar de beber. Acho que a última vez que eu bebi cerveja, que era meu fraco. Nossa, eu gostava demais de cerveja. Gente, é verdade. E eu gostava, assim, tipo, eu pedia para Deus, assim, falava assim, Deus, me ajuda a parar porque eu não consigo. Porque eu não bebia para ficar bêbada, eu bebia porque eu gostava. E não era sem álcool. Sem álcool eu não sentia o mesmo gosto. E aí eu tive um sonho. Até eu vou contar porque é bem rapidinho. Eu tive um sonho de ser relacionado a isso. E quando eu acordei, não vou contar um sonho que é muito tosco. Mas quando eu acordei... Conta! Não. Conta! Que sonho a gente não manda, é muito engraçado. Mas eu vou contar, tá bom. Isso. Eu tinha uma amiga minha, que na verdade era a esposa do meu patrão. E é muito amiga minha até hoje. E a gente sempre fazia happy hour, assim, tipo, pra beber, tomar cerveja, né? E aí eu sonhei que eu estava na frente. Só que fazia tempo já que a gente não saía. Aí eu queria ir na casa dela. Esse que eu estava na frente da casa dela, tomando cerveja, uma cerveja atrás da outra, de várias cervejas, assim, tipo, enchendo um saco de lixo, com as latinhas vazias. Quando ela abriu para me atender, daí eu falei, se não me atender, eu tive que tomar tudo para não esquentar. Tava ruim. Aí na hora que eu acordei, eu tava com a minha boca, um gosto horrível de cerveja, assim, não sei se vocês já tomaram cerveja, você deve saber. No outro dia que acorda, assim, aquele gosto horrível. Aí eu senti, o Espírito Santo me revelou. Me deu aquele nojo, assim, tipo, momentâneo, assim, mas aquela... Falei assim, a resposta à oração, para eu não tomar mais cerveja. Então, a partir de hoje, eu não tomo mais cerveja. E aquele dia foi o último dia. Faz uns 3 anos ou mais. Então, a última vez que você se embriagou com cerveja foi num sonho. Foi num sonho. E aí, eu nunca mais. E eu lembro que, próximo dessa data, eu tinha trazido uma garrafinha lá do Strike. E tá lá, fechada até hoje. Tipo, eu falei, vou deixar essa garrafinha aqui pra marcar, tipo, a última cerveja que eu bebi foi dessa leva aí. Não esquecer mais. Mas, e cigarro eu fumava por bobagem mesmo, só por ansiedade. Eu parei faz tempo já. Eu parei acho que em 2019. Eu parei de fumar. Parei. Então, mas isso é importante para quem tá assistindo em casa também, para entender. Porque todo mundo tem isso. Então são fases, a gente pega, fala, Deus, eu quero mudar nessa situação. A galera acha que é mágica. Pronto, ó, puf, mudou. Não é um processo. E esse processo, você vai errar algumas vezes, depois vai chegar até um momento que você não vai errar mais nesse quesito. Aí vai para uma outra fase. Aí nessa outra fase, você vai pegar e mudar tipo, o pecado. Mas você vai começar a lutar contra esse pecado. E... cara, é bíblico, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Que eu venci o mundo. Então, a gente sempre tá buscando.
E é interessante a gente entender quais são as nossas fraquezas, assim como você comentou. Então você falar, cara, qual que é a minha fraqueza? A primeira coisa, isso daí você já... É a primeira coisa que você tem que identificar. Você conseguindo identificar isso, é muito mais fácil para resolver, né? Muito mais fácil. Como falo, né? Na parte de engenharia, principalmente. Se você consegue escrever o seu problema, você já tem 50% do seu problema resolvido, né? Então, no nosso caso, adaptando isso para a vida cristã, se você entende qual é a sua fraqueza e o porquê dessa fraqueza, cara, você já tem 50% vencido do seu pecado, né? Então é bem importante. Eu também tive essa parte de transformação. Eu também bebia, vamos dizer assim, bastante, né? Mais no final de semana, mas eu bebia bastante e já era meio que uma rotina. Então, os lugares que eu estava, eu nunca gostei de cerveja. Eu ia mais pro destilado. Mas daí, depois disso também, cara, nossa, até o cheiro, assim, quando às vezes tá em algum lugar que você sente, já não dá aquele desejo de tomar, de querer se embebelar. Passou, tipo, não faz falta mais. Foi uma fase, aconteceu e depois foi. Então... É decisão, né? Você Isso. decide. E você tem que fugir dos lugares que você costumava ir. Porque, tipo, se você continua achando que você pode, que você tem superpoderes, a partir do momento que você decide e continua frequentando os mesmos lugares ou os mesmos ambientes com as mesmas pessoas, a luta é maior. Então, tipo, você tem que primeiro se fortalecer, se firmar naquilo que você quer e você nem vai querer mais estar naquele meio. Tipo, você pode estar... Eu tenho contato com pessoas desse mesmo meio que eu vivia antes. Tua prima é um exemplo, que é minha amiga, que eu amo demais. E respeita. Mas eu falei, não me convide mais, eu quero ter uma vida com Deus, quero me firmar com Deus, eu preciso. E ela entendeu isso. Tipo, até um dia a gente conversando, ela falou, eu queria sentir isso que você sente. Eu falei bem assim, pois é, eu sinto, é o Espírito Santo que fica ali forte, falando para eu sair desse tipo de situação, porque eu só decidia falar de Deus quando estava bêbada, e aquilo ali me deixava com uma raiva quando surgia as oportunidades, e eu não podia falar nada. Eu tinha que me calar, porque eu não tinha moral, não tinha porquê, como falar. Nossa, eu chegava a chorar, gente. Não sei, não era de bêbada, não, era chorar de tristeza mesmo, de não poder falar de Deus, porque eu não estava em condições, para não envergonhar a palavra dele, né? Quando eu decidi mudar várias coisas, acabou que meu ciclo de amizade foi mudando com o tempo. Continua, eu conheço um monte de amigo, encontro ainda hoje, mas de sair e ir em alguns lugares acabou mudando. E uma coisa que você falou também fazia muito sentido pra mim. Falava, às vezes eu pregava na célula ou conversava, né, com os jovens. Na época também eu fazia parte do Ministério de Jovens. Aí eu ficava pensando, cara, como que eu vou falar, né? Ou vir no altar, subir no altar. Aqui na nossa igreja o altar é reto, né? Não, a gente não sobe no altar, mas está no altar. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou estar no altar praticando outras coisas? E a Dani já era crente desde Né? do berço, da barriga da mãe. Então assim, a Dani sempre me ensinou muitas coisas. Então ela falou, não é assim que você deve ser. E ela sempre colocou, não é assim, não funciona desse jeito. Não pode brincar com Deus, né? Ou você tá ali lutando contra o pecado, ou você tá liberto dele. Agora, você deixar o pecado ir entrando e fazer o que quer, não é dessa forma. E a Dani, aquele jeitão firme dela lá, eu falava, não, sabe que você tem razão. Não, mas o pecado é uma coisa que se você não ficar atento, você vai... A questão muito, às vezes acontece de você se ver livre e de repente algumas barreirinhas, algumas coisas começam a aparecer para que você volte a cair nesse pecado. A gente, além de ter uma decisão, a gente tem que ter uma válvula de escape em Cristo. Não tem como a pessoa falar para mim que é liberta e não frequentar uma igreja. Não existe. Sabe? Porque quanto mais você está afastado da comunhão, mais perto do pecado você está. Mais fácil é de cair. Hoje tem um movimento desigrejado grande, né? Sim. Que pregam isso.
Sim. Você não precisa. Você pode estar em casa, pôr Mas eu não um vídeo consigo, no YouTube. não consigo ver desse jeito, porque se não fosse a igreja, acho que eu não voltaria não. Minha família, tudo bem. Tem uma grande parcela, assim, tipo, na questão de eu voltar e de eu me firmar, porque ela já era, me ajudou bastante, da minha família ser convertida. Mas eu não imagino, assim, tipo, você se firmar com Deus sem estar em comunhão numa igreja. Não existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o momento que deu o start de você falar assim, poxa, eu preciso mudar de vida? Porque pra mim foi quando eu quase perdi minha família, quando eu quase perdi a minha vida. Então foi uma mudança de chave. Quando foi essa mudança de chave na tua vida? Porque você falou que você ficou um certo período ali relutando contra as coisas. 10 anos. 10 anos. E quando que vem essa mudança de chave? Essa mudança de chave veio recém, eu voltei, que eu voltei de Portugal, né? Então, quando eu cheguei, eu caí numa depressão muito grande. Ninguém sabe, agora vai ficar sabendo, ó, que legal. Muitas Mas pessoas. foi uma depressão, assim, tipo, silenciosa, digamos, assim, tipo, eu pedia de fato para que Deus tirasse minha vida, o tempo todo. Eu não sabia que me matar é pecado, mas eu pedia para Deus me recolher, porque eu tava assim, tipo, eu não sei o que explicar, tipo, não era nada assim, tipo, que eu tivesse vivido nem nada, mas foi mais uma mudança, assim, tipo, acho que a questão da mudança é muito rápida que eu tive, muito uma próxima da outra. E aí eu comecei a buscar mais, assim, tipo, mais na presença de Deus, assim, tipo, me firmar. Então não foi uma virada de chave. Eu acredito que foi um processo, assim, tipo, curto, mas lento, aos poucos. Não foi pela dor, mas foi pela necessidade. Tipo, de sentir, de me desvincular de algumas pessoas, de ter uma vida com Deus mesmo. Porque eu olhei assim, tipo, falei, caramba, me batizei faz 10 anos, o que eu fiz até hoje? Quais são os frutos? Aí, sabe esse questionamento? O que eu fiz? Como que é a minha vida com Deus? Se eu chegar hoje lá no céu e Deus perguntar, o que eu vou ter para apresentar? Me mostre suas mãos. E aí aquilo ali me pesava bastante. Eu falava, caramba, o que eu vou falar para Deus? Então eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ter uma vida com Deus, né? Sim. E é difícil, porque nesse tempo depois, claro que a gente erra, a gente continua errando, a gente continua pecando, mas eu comecei a ver o evangelho da salvação de uma forma mais verdadeira. Porque até então eu cria num Deus que era misericordioso. Aí, a partir do momento que eu comecei a estudar mais e a ver mais, tipo, eu gostava muito de ver debates, assim, tipo, debate, vídeo. Eu leio a Bíblia, mas assim, tipo, eu gosto de ter um vídeo para me buscar na Bíblia, para me baseando, assim. E aí eu falei, gente, o que eu esqueci o que eu estava falando? Que dragado do caramba. Assim, aí eu fui conhecer o Deus da justiça. Porque o Deus da justiça, porque Deus da misericórdia, do amor, tá, tipo, tá aí, também existe, né? Mas assim, tipo, ele é misericordioso, ele é amor, só que ele é justo. Então ele veio pela graça, por amor. Agora ele vai vir pra justiça. Então, aí isso daí que me pesava, assim, eu tô fazendo tudo errado. Eu comecei a buscar mais o Deus da justiça para poder me ver a verdade, a palavra mesmo, verdade, tipo, que as pessoas hoje, assim, tipo, que eu falo que a maioria das movimento que tem das pessoas falar que Deus é amor, que Deus perdoa, que é a tua felicidade, que você é o centro de tudo, tipo, não coloca Deus como centro, que é a tua felicidade é o que importa. Eu não, tipo, se procurar na Bíblia, não tem nenhuma parte que Deus promete felicidade. Não tem felicidade. Tipo, essas partes comecei a ver o que Deus quer pra gente, o que Deus quer da gente, o que Ele tem pra gente. Então, Ele não promete felicidade, Ele não promete casamento, Ele não promete família, Ele não promete nada. Ele promete o quê? A gente vê a face dEle. É a única promessa nem a salvação, é a promessa, tipo, é ver a face dEle. Então é isso que eu quero. O meu alvo hoje é ver a face de Deus. A eternidade. A eternidade. É a eternidade. É a única garantia que Deus deixou para todo mundo. É a eternidade. É a eternidade. Lógico que você pode conquistar coisas boas. Não, pode, mas assim, tipo, desde que não seja o alvo, porque senão a gente fica se consumindo, a gente fica sofrendo frustrações. Eu já sofri. Não pode ser tipo, a prioridade. A gente vai buscando coisas aqui nesse Deus. mundo, nessa vida, a gente vai se frustrando. É. Porque, tipo, não depende da gente.
Aí se a gente quer ter uma vida com Deus, a gente quer ter esse alvo, a gente não tem como se frustrar. Porque Deus não frustra. Mas é que a gente cai num relato de que nós devemos buscar sempre o melhor. Sempre o melhor. Aí as consequências de que vai acontecer ou não é Deus quem vai determinar para nossas vidas. Então eu acredito que Deus tem o melhor para cada um de nós, tanto nessa terra quanto em toda a eternidade. Às vezes o melhor não é ter uma conta bancária recheada, mas ter uma família abençoada na presença do Senhor. Ou ser igual Paulo. Por quê? Não, eu não digo isso pra mim, eu tô falando assim, porque Paulo, você vê, ele não tinha família. Ele não tinha uma vida, aparentemente, porque as pessoas falam abençoada, tipo, na questão material. E é por isso que eu gosto desse versículo. Porque ele fala que a única coisa que ele tinha certeza era de Deus na vida dele. Ele não sabia onde ele ia dormir numa manhã, ele não sabia o que ele tinha, assim como ele tinha abundância em algumas situações, ele não tinha em outras. Então a única certeza que ele tinha era Deus. É lógico que Deus pode abençoar a gente com coisas boas, com uma família, com uma vida próspera, tipo, financeiramente, mas que eu sinto porque o que eu não vejo como foco, entendeu? Se a gente começa a colocar isso como foco, você se frustra, porque hoje eu estou com 40 anos. Eu já idealizei tantas coisas nesse decorrer de tempo. Tipo, e não aconteceu. Mas a família não é no âmbito marido e mulher, mas sim na família tanto congregacional quanto a tua própria família estrutural, entendeu? Sim. Por exemplo, veja a tua família, cara. Tua família é benção. top, mano. Na moral, tipo, benção. todo mundo tem seus defeitos. Com Todos certeza. eles têm os seus, as suas Peculiaridades. qualidades e as suas... Quando não é qualidade, é o quê? Desqualidades? Características únicas. Autenticidade. Entende? E assim, mas eles estão todos na presença de Deus, cara. Falta um só. Tua mãe falou pra gente que falta um só se batizar. Falta um se batizar. O Luiz. Veja, poxa, minha família, se eu tiver 10 convertidos de 50... Não tem muita moral pra falar sobre isso. Vocês entendem? Mas então, a minha assim, mãe, a questão é promessa de Deus mesmo, ele foi promessa de Deus. E Deus revelou isso. Lá quando era só a Jocélia convertida. Deus revelou que minha mãe ia ter minha mãe ia viver para ver toda a família dela convertida em Deus. E vai viver. E aí teve um dia que eu vi uma revelação que eu sou meia assim, tipo, Você gosta de revelações? não gosto muito, não. Eu não gosto, eu fico meio que assim, tipo... Você é mais racional. Sou mais racional. Mas tem revelação, assim, tipo, que tem que ver, né? Tipo, porque eu não gosto muito de... Não gosto de criticar e não gosto também de julgar, né? Pode falar mal desses profetinhos aí. Mas assim, É tipo, brincadeira. não, mas eu sou meio crítica, assim, pra revelação. Porque eu também já recebi revelação nada a ver. Tipo, que é totalmente contra a palavra de Deus. Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Mas teve uma revelação de uma pastora que eu gosto muito dela. Acho que ela conhece a nossa família desde 2001. Ela até inclusive falou que eu não ia ficar casada. Tipo, não, que minha escolha tinha sido errada e que eu não ia permanecer casada. Porque eu não casei, né? Só morei junto. E ela... Então as revelações que ela faz, ela é muito usada por Deus. E realmente acontece. E ela revelou um dia para minha mãe, estava orando para minha mãe, e ela falou bem assim, a senhora já está pronta. Filhinha, já está pronta. Mas ainda não é a hora, porque ainda falta um. Aí, tipo, eu fico pensando nessa falta do meu irmão, né? No momento que ele aceitar Jesus, amém, né? Que Deus abençoe que ele aceite Jesus e que seja breve, né, para isso acontecer. Mas aí, tipo, já vem aquele pensamento, meu Deus, aí a mãe já vai estar pronta, né? Não, mas não é só aceitar Jesus, é aceitar Jesus e se batizar nas águas. Se batizar nas águas. A promessa é essa, né? É engraçado isso aí, porque, tipo, quando eu fui me batizar, vocês se batizaram logo na sequência que vocês aceitaram Jesus ou não? Demorou? Demorei um ano. Demorou um ano? Eu me batizei com 15 anos, então eu conhecia Jesus com 8, mas eu tive minha real transformação foi com 28. Eu aceitei Jesus em novembro. Foi no retiro da Priscila, dos jovens. E aí eu cheguei na igreja, pastor, agora se batizar, né, filha?
falei, calma, pastor, eu nem sei o que O que FI é. a gente já sabe qual pastor que é, então. Aham, pastor Tiago. Aí eu falei, calma, pastor, eu nem sei ainda, né? Vamos ver o que vai estar acontecendo, né? Aí ele ficou, ó, Fia, vai ter um batismo dia 31 de dezembro. Eu falei, então tá bom, pode ser esse. Só que assim, tipo, totalmente sem saber o que era batismo. Ele fez tudo assim, tipo, o discipulado. Eu lembro certinho do discipulado, assim, tipo, me lembro melhor, tipo, um dia do que um ano que eu fui na catequese. Aí, no discipulado, ele explicou tudo certinho o que era o batismo. E eu me batizei. Falei, até lembro a frase que eu falei aquele dia. Eu falei, vou deixar no rio da vida todos os meus pecados. Fui lá, peguei tudo de volta. Aí, batizei e pensei, agora a partir de hoje não erro mais, né? Tô liberta. Não foi bem isso. Foi muito diferente, demorou. Mas eu achava que realmente era isso. Que se batizava e pronto. Acabou, né? Mudava, era uma mágica. Já passava tudo. Eu aceitei Jesus em um culto, depois foi quase um ano também. Assim, acho que deu um pouquinho, uns 10 meses, mas foi por aí. Que daí eu fui me batizando. Aí eu também fiz o discipulado, entendi muito bem como que ia funcionar. Mas eu também pensei assim. Eu falei, olha, a hora que eu, né, ali for deitado nas águas, vai renascer uma nova criatura e as minhas tentações, os meus desejos iam mudar e ia dar tudo certo e ia ser muito mais fácil, entendeu? Como se fosse assim uma virada de chave mesmo, né? Tipo, você mudasse, instalasse um driver ali que mudaria tudo, o resto, a forma de você pensar, a forma de você agir, teu temperamento. E na realidade não foi dessa forma. E a gente cria isso na nossa cabeça com base em fontes próprias, né? Exatamente. Porque ninguém nunca falou pra gente que ia ser dessa forma. Mas eu acredito que por ler, né? A nova criatura. Nova criatura. Né? Nova criatura sou, então a gente meio que olha desse jeito. Mas depois que você é batizado, você vê ali, foi, nossa, muito bom. Eu lembro até hoje o dia do meu batismo. Né? Foi bem emocionante. E depois você volta, se seca, você continua sendo a mesma pessoa, porém batizado, claro, você entende o real significado, mas as tentações, o temperamento, né, que pra mim meu temperamento era bem difícil, mudei bastante, ainda tem que mudar, mas mudei bastante, e as coisas vão indo, e a partir do momento que você vai indo, e uma coisa que eu aprendi nesses dias, a sua melhor versão sempre é aquela que vai estar mais quando você está mais próximo de Deus. Então hoje eu estou frequentando a igreja, conhecendo Jesus já faz praticamente 13 para 14 anos. Então desses 13 para 14 anos, a minha melhor versão foi a versão quando eu estava orando mais, buscando mais, indo no monte mais, lendo a Bíblia mais, estudando mais. Então foi aquele momento que eu estava mais próximo de Deus, mesmo que talvez não foi financeiramente talvez não foi a melhor fase, né? Mas a parte espiritual foi a melhor parte. Eu lembro até hoje, assim, qualquer época, eu não estou na minha melhor versão hoje, assim, da parte espiritual, né? Outras coisas estão muito legal na minha vida, então tá mais equilibrado, vamos dizer assim. Lá não, lá a espiritual tava ótima e o resto tava meio que lá embaixo, né? Então tinha uma coisa muito boa, hoje tá mais equilibrado. Mas eu preciso buscar e cada dia mais buscar, falar um pouco mais ainda com Deus, ler mais a Bíblia. E isso é o melhor. Então não é o batismo que vai te fazer ser um super cristão, lidar super bem com os pecados, com as tentações, mas sim é um relacionamento com Deus. Então tem aquela, né, que o pessoal sempre, aquela ilustração que eles falam sobre os lobos, eu acho que né? É lobo ou tigre? Qual que você alimenta mais? Ah, sim. Então, e realmente isso é uma ilustração muito real. Então, se você alimentar mais a sua carne, o teu lado vai vencer.
E agora, se você busca mais espiritual, você se consagra mais, você ora mais, o teu lado espiritual vai se sobressair. É verdade. Então, E a carne, ela é insaciável, né? Quanto mais você se alimenta, mais ela quer se alimentar. vendo pelo lado de vocês, né? Vocês tiveram a mesma visão de um batismo, né? Nas águas. Era uma libertação. Você foi batizado, você se torna uma nova criatura, você é liberto de tudo que você já fez errado. É uma visão errada, mas é uma visão que muita gente tem. Porque o batismo nada mais é que uma confissão de fé pública. Você está mostrando para todas as pessoas que agora você vai se tornar uma nova pessoa, mas não que vai ficar ali na água toda a tua sujeira. Eu pensava isso. Entendeu? Quando eu me batizei, eu tinha meus 15 anos, eu tava numa parte muito legal na igreja, assim, sabe? Eu tinha uma intimidade com Cristo muito legal na minha juventude aqui, na igreja batista mesmo. Tanto que muitos irmãos mais antigos chegam em mim e falam assim: eu lembro de você quando você estava tomado pelo Espírito Santo, não sei o que, fazia as coisas diferentes na igreja. Porque quando a gente é tomado pela glória de Deus, assim, a gente age de forma que a gente não consegue conter. Então eu sei que eu fico muito feliz, eu rio muito, é algo inexplicável. Só sentindo para saber mesmo, sabe? Você falou isso aí, agora me lembrei do retiro que eu fui, que eu aceitei Jesus. Foram 3 dias e tinha isso das pessoas. Mas era meio que quase regra, né? No retiro, assim, tipo, que eu via era como se fosse regra, que a pessoa tinha que falar em línguas, que a pessoa tinha que cair e que tinha que ter algum sinal de que estava cheio do Espírito Santo. E aquilo ali me confrontava muito, porque eu falei, eu não vou cair. Tipo, vinha orar na minha cabeça, eu falei, não vou cair, eu caí, esse chão aqui tá tudo chão bruto, vou sair toda cinza de pó, e eu não quero cair não. E aí, muita coisa que eu vejo que aconteceu que eu não concordo hoje, porque a gente vai tendo maturidade, assim, tipo, a gente vai vendo que não é algo que não é legal. Mas, e eu lá, eu já sabia, eu nem conhecia nada, eu já me confrontava, eu falava assim, mas que estranho, eu só achava assim, que estranho, porque a Jocélia, ela ensinou assim, tipo, tudo que você não conhece, você não julgue, porque Deus tem várias formas de se revelar e de usar, né, as pessoas. Então você não... Eu só ficava quieta. Até hoje eu fico quieta. Se eu vejo alguma coisa assim, eu falo, nossa, não... Tá bom, perdão, Deus. Mas é algo que não me questiono, né? Aí, no último dia que eu aceitei Jesus, olha que legal que foi. A pastora, a guerreira, veio orar por mim e o missionário... o Wilvis. E eles vieram orar e tava assim, tipo, acho que vários, assim, tipo, tava sendo Jesus aquela noite, foi a última noite do retiro. E eu fui lá, falei, agora eu vou aceitar Jesus. Decidida, assim, mas assim, tipo, muito levada, assim, tipo, convencida de que era aquilo que eu queria. E aí, quando ela orou, gente, foi só um assopro. De verdade, ninguém me pegou, ninguém me empurrou, nem nada. Eu caí. Na hora que eu caí, eu falei... Foi uma sensação tão boa, assim, tipo, de alívio, de leveza, de paz. Eu não sei com outras pessoas, mas comigo foi, assim, tipo, questão de segundos. E aí eu fiquei no chão, falei, será que eu tenho que levantar agora? Será que eu posso levantar? Que horas que tá certo? Quanto tempo tem que ficar aqui? Será que tem que esperar alguém vir aqui e me levantar? Eu não sabia, porque, tipo, era tudo experiência, tudo novo, né? Aí eu fiquei assim, tipo... Isso, fica lá deitado com a mãozinha assim. Será que eu tenho que levantar ou será que não? E demorou um pouquinho, eu olhei assim, eu falei, vou levantar. Não sei, porque, tipo, é só um momento segundos. A hora que abre o olho e levanta, não tem mais ninguém na igreja, assim, tá só você fica segundos, assim, tipo, é um segundo só que dá aquela leveza, aquela sensação, tipo, gostosa, né? E eu vi a água, mas assim, tipo, questão de segundos mesmo. Aí, depois, parou. Então, eu vi que eu aceitei Jesus e que o Espírito Santo realmente, aquele dia, falou comigo. Mas foram 3 dias. Os 3 dias que eu fiquei lá, eu fiquei só analisando, só crítica. Só, tipo, aquela forma, assim, tipo... não acredito nisso. Não acredito nisso. Bem fria, assim. E via, tipo, aquele monte de jovens fazendo um monte de coisa errada. Tudo crente fazendo essas coisas. Meu Deus do céu. Fazem mais coisa que eu tô lá no mundo. Eu ficava... É normal. Hoje eu sei que é normal. E depois a pessoa teve que vir para a igreja, estando na igreja e sendo
como fala? Apontada, né? Ó, vai na igreja e continua fazendo isso. Vai na igreja e continua fazendo isso. Então, tipo, antigamente eu até falei, acho que não sei se foi no início, depois, aqui agora ou foi antes, Talvez antes. que eu falei que eu não me importava com o que os outros falavam. Foi no início. Foi no início. E realmente eu não me importava. Hoje eu me importo pouco. Mas a única coisa que me importa muito hoje é o testemunho que eu vou dar. Tipo, eu tenho muito medo de dar um mau testemunho porque eu sei que é responsabilidade da gente. E que a gente tem essa responsabilidade de como que vai... tipo, o comportamento vai causar na outra pessoa. Antigamente eu pensava assim, a pessoa que pensa o que quiser, o que importa é a minha consciência. Hoje já não penso dessa forma. Eu tenho que saber porque as minhas atitudes, ela pode levar a outra pessoa a pecar e eu sou responsável. Então, ver como muda, né? Quando a gente começa a conhecer Jesus, eu acho que é uma das coisas que mais pegou, assim, tipo, de temperamento que você falou, teu temperamento, se eu conseguiu mudar. E eu é isso. Algumas vezes eu falo assim, que se lasca, não tô nem aí também, penso o que quiser. Não vou dar satisfação. E por quê? Tipo, não vai ter como dar satisfação depois. Eu não perco meu tempo dando satisfação pra ninguém. Por quê? A pessoa já tá com o pensamento dela formado. Aí você vai falar o quê? A pessoa já formou, já fez ali toda aquela... a história que ela quis, que ela criou ali na cabeça dela, então não vai ter como. Então tem que tomar muito cuidado antes da pessoa criar. Porque depois que a pessoa criou, não desfaz. Há controvérsias. Eu não acredito. Às vezes quando a gente vai falar, eu quando me complico mais... não me explico, mais me complico. Então, vou explicar, eu vou acabar me complicando mais ainda, é melhor deixar quieto. É melhor a pessoa ficar com aquele pensamento lá e pronto. Você tem medo de magoar as pessoas? Tenho. Então... Tenho muito medo de magoar as pessoas e eu sei que quando eu magoo as pessoas eu sofro demais. É por isso que você não gosta de tentar se justificar. Não justifico. Porque às vezes a tua justificativa você acha que você vai acabar falando algo que a pessoa vai criar outra expectativa pior ainda. E eu sou ruim pra me explicar. Meu Deus. Por isso. Mas você fica mais braba ou você se enrola? Eu me enrolo. Aí eu acabo falando aquilo que não dá pra falar. Tipo, aquilo que podia ter ficado lá em off, só no pensamento dele, tipo, quando eu fico nervosa, eu não tenho filtro. Tipo, então, o que eu faço? Eu fico quieta. Tipo, em qualquer discussão, eu fico calada. Atitude. Eu não discuto. Deixa baixar a poeira, daí você fala. Porque se eu abro a boca, eu só vou falar coisa que não é bom. E eu vou magoar a pessoa. Tipo, sempre foi assim, desde quando eu criança em casa. Tanto que eu só apanhava. Eu apanhava porque eu tinha medo de bater. Eu não sabia bater. Mas, assim, até hoje, assim, tipo, eu prefiro não chegar na situação de me explicar. Então, se eu tô numa discussão, tipo, sou confrontada, eu fico calada. Não discuto. Se a pessoa quiser falar, ela fala e eu discuto. É engraçado, cada um tem um jeito, né? Não adianta. E é a forma da gente se proteger, né? Também. Sim. Cada um tem uma maneira, né? Uns são mais explosivos no sentido de eu vou pra cima, eu vou explicar o que você tá pensando de mim e tal, e vai pra cima. Outros já ficam mais quietos, outros ignoram, né? Mas quando a gente tem alguém, né, que é alguém importante pra gente, a gente sempre tenta se manter, né? Manter a amizade, manter a família, se acertar. E uma coisa que eu aprendi bastante também, as pessoas não precisam pedir perdão para que elas estejam pedindo perdão. Então, às vezes a gente busca assim, a pessoa vem aqui e fala, Rodrigo, me perdoa, eu errei com você nesse dia e tal, tava com a cabeça quente, mas me perdoa. Às vezes a pessoa só olha para você, sorri, te dá um tapinha nas costas, é uma maneira dela pedir perdão, né? E você tem que aceitar. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, né? Eu tinha uma pessoa lá próxima da gente que ela era bem tapadona, assim, sabe? Aquela pessoa que já é tapada, assim. Daí, você viu que aquela fulana te deu uma indireta? O quê? Que horas? Não deve ter sido pra mim. Daí eu olhei, assim, o jeito dela agir, né? Daí falei, cara, olha que maneira leve de viver. Né? Porque tem gente que pensa, não, tudo é pra mim. Me deu indireta, postou isso. É indireta. Geralmente tudo, as pessoas veem, né, nas outras aquilo que ela é, né? Tudo é pra mim. Geralmente daí é assim. eu comecei a pensar assim, não, cara, eu vou pensar diferente. Às vezes
não era pra mim. Né? Ou se era, deixa que Olha, seja. eu como sou lerda, a pessoa tem que vir falar e desenhar na minha frente para eu poder entender, porque tipo, eu sou observadora para poder ver o que está acontecendo. Mas se tá dando indireta para mim, vai ter que falar bem direto, porque ele não vai entender não. Não entendo de jeito nenhum e nem é um jeito mais leve de viver. Mas lá em casa, falando de perdão, é legal, né? Tipo, a forma de pedir perdão. Lá em casa, a gente quando briga ou brigava, né? Hoje tá mais difícil. Depois que a gente conheceu Jesus, as brigas diminuíram bastante. Mas antes as brigas eram feias, né? E aí a forma da gente voltar a perdoar ou voltar a se falar era assim, tipo, você quer tal coisa? Quer que eu faça um bolo pra você? Eu vou fazer tal coisa, você quer também? Tipo, eu queria voltar a falar normalmente. E eu nunca fiquei sem falar com o irmão meu, porque, tipo, eu falei assim, perca de tempo, né? Eu sei que não vai ser a vida toda, então não vou esperar nada, não. Tipo, eu não gosto de perder tempo. Você perde tempo com pequenas coisinhas assim, tipo, não adianta. Tudo que eu sei que lá na frente eu não vou conseguir sustentar muito tempo, então não vou nem perder tempo ali com um pouquinho. Já esquece que brigou também, né? Eu esqueço. A pessoa sorriu pra mim, eu já perdoei. Não consigo. Eu não. Eu sou igual a Mary, então. Nossa, eu sou tranquila. A pessoa sorriu pra mim, eu já tô perdoando. Eu vou tolerar a pessoa, eu vou suportar, porque a Bíblia ensina que a gente tem que suportar uns aos outros. Eu vou suportar, mas assim, pra mim chegar ao ponto de realmente perdoar é um processo, pra mim é um processo um pouco mais demorado. Nossa, eu esqueço assim, tipo... Não sou vingativo, mas eu sou muito confrontador, então tipo, eu sou um cara que eu tenho ideias fortes pra mim. Isso às vezes me tira muito de perto de pessoas que são boas. Como com todos os convidados a gente faz, né? A gente pede para que vocês nos passem um versículo que é um versículo que vocês gostam de recorrer. Você passou para nós Filipenses capítulo 4, versículo 13. É isso mesmo? Na minha versão, ele diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situações. Há algumas outras versões também mais simplificadas, mas acho que essa é uma versão bem legal. Explica para nossos telespectadores o motivo que você enfatiza esse versículo. Então, eu gosto desse versículo porque ali Paulo está falando que, independente da situação que ele passasse, Deus fortalecia ele. Que em todo momento Deus estava fortalecendo ele. E na vida da gente não é diferente. A gente passa por muitas situações de dor, de perda, que aconteceu esse ano, que foi uma experiência muito triste. E é onde foi que eu vi mais fazer sentido esse versículo. Que na dor, ali em qualquer momento, em qualquer situação, Deus vai estar fortalecendo você. E é só Ele que fortalece, e é através deles que você consegue, assim, tipo, se manter firme, sem desistir. Amém. Quer comentar, Erivelto, do versículo? Esse versículo eu acho bem bonito também. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, realmente, a gente consegue tudo. Passar pelo pouco, pelo muito, pelos momentos bons, pelos momentos tristes, pelos sonhos realizados, pelos sonhos não realizados. Consegue passar pelos sims, pelos nãos. Exato. E assim vai indo. Então, é bem interessante. E pra gente finalizar, qual que é o último ponto que você gostaria de falar? Qual o último ponto? Deixa um recado pra galerinha aí. Eu acho que se acontecer, como aconteceu comigo, de eu não conseguir estar constante todo o tempo na presença de Deus, provavelmente outras pessoas estejam passando pela mesma situação. Mas saber que Deus tem a promessa de estar com Ele na eternidade, e isso motiva bastante a gente a permanecer, a ficar, a escolher todo dia Deus, escolher todo dia viver com Jesus e aprender dele também todos os dias, que é muito bom. Quanto mais você aprende, mais você vai se fortalecendo. É isso aí, Rodrigo. Último recadinho pra galera que tá assistindo a gente, tá? Primeiro, ajude ao nosso canal, tá? Se inscrevam ali, ativem o sininho, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que as mensagens que são passadas aqui no podcast vão edificar muitas vidas, porque tudo que a gente faz é para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Então ajuda a gente aí e faz parte desse movimento aí. Às vezes a gente fala tanto em falar de Cristo para as pessoas e é uma forma da gente levar isso à casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, tá bom? E tenho certeza que qualquer dificuldade que você estiver passando, Deus é maior que qualquer uma delas. É isso aí. Último recadinho teu, Erivelto, pra galera. É isso aí. Curtam aí, se inscrevam, compartilhem, isso é importante pra gente. Isso aí, galera. E agora, até o próximo podcast.